Então até aqui nós vimos vários aspectos de um bioprocesso industrial nessa disciplina e em algumas ocasiões nós nos deparamos com esse esquema de um bioprocesso industrial genérico, né? Então nós temos aqui desde o estoque das nossas células, passando pela propagação do inóculo, né, em diferentes escalas, até a inoculação do bioreator principal, onde ocorrerá a conversão de interesse, né, e terminado o processo aqui, ou pelo menos a etapa do processo que nós chamamos de upstream, o caldo fermentado é levado para as etapas de purificação, né, ou downstream, que é a etapa do processo na qual nós iremos purificar, separar ou purificar o produto de interesse. Porque terminada a conversão aqui no bioreator principal, nós teremos a nossa molécula de interesse misturada com vários componentes do meio de cultivo, com células e com outros produtos do metabolismo, né? E dependendo da aplicação a qual o nosso produto se destina, será exigido um diferente grau de pureza para o nosso bioproduto. Nós também falamos um pouquinho sobre este exemplo de bioprocesso, que é um exemplo de produção de um antibiótico chamado cefalosporina, né? Que é muito parecido ao esquema anterior, mas aqui nós temos as etapas de upstream, que culminam com o nosso bioreator principal, aqui no caso um reator de 100 mil litros, e um processo que leva em torno de uma semana para acontecer. Terminada essa etapa, nós temos o caldo fermentado, que contém a cefalosporina, que é a nossa molécula de interesse, ou pelo menos um precursor dessa cefalosporina, né, e várias outras moléculas. Mas para usar o antibiótico, eu preciso purificar a molécula. Então aqui nós temos, por exemplo, uma etapa, uma operação de filtração. Depois nós temos uma operação de cromatografia de interação hidrofóbica, duas na verdade, né? Cromatografia de troca iônica, também duas. Uma osmose reversa, que é um tipo de filtração. Aqui nós temos uma cristalização e uma secagem. Depois nós temos uma etapa adicional enzimática, né, que é para modificar a molécula para que ela chegue à molécula final desejada, uma nova etapa de cristalização e purificação, até que o produto esteja na sua condição final de comercialização. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre essas etapas todas aqui de purificação, né? Quais são os princípios gerais dessas etapas, e vamos entrar em alguns detalhes sobre algumas operações que nós usaremos como exemplo, que são possíveis de serem usadas em purificação. Esse tema também é chamado muitas vezes de recuperação e purificação de biomoléculas, né? RPB. Então vai aparecer em alguns instantes essa abreviação, RPB, recuperação e purificação de biomoléculas. E eu queria aqui desde já fazer um agradecimento ao meu colega da USP, da Escola Politécnica, o professor Adriano Azzoni, que foi quem gentilmente cedeu esse material aqui para nós. Muito bem, então nós falaremos um pouco sobre etapas de recuperação e purificação, a escolha das etapas, operações de separação celular, né? Existe num primeiro momento a necessidade de separar as células do sobrenadante. Vamos falar um pouco de filtração tangencial, centrifugação e sedimentação, rompimento celular e algumas informações também sobre cromatografia. Quem tiver mais interesse no assunto, esse é um livro bastante didático, escrito em português por dois professores aqui do Brasil, o Adalberto Pessoa e a Beatriz Kilikian, ambos da USP. E, então esse livro fala somente de purificação de produtos biotecnológicos. De maneira geral, nós separamos o que nós chamamos de downstream, né, em 4 etapas, que nem sempre também vão existir todas, né? Mas numa primeira etapa seria aquilo que nós chamamos de preparação, extração e clarificação.
Depois, numa segunda etapa, vem a captura, isolamento, concentração e estabilização. Numa terceira etapa, vem a purificação intermediária, né, em que ocorre a remoção das impurezas mais assim gerais. E, por último, nós temos uma etapa que é chamada de polimento, né, que é para levar o produto final à pureza final necessária. Né? Então, uma coisa é a gente tentar querer produzir etanol combustível, que é um combustível, um líquido que você vai colocar no motor do seu veículo, né, para fazê-lo andar. Outra coisa é uma molécula final, que é uma droga, um fármaco que vai ser injetado, né, usando uma seringa numa pessoa, né, por exemplo, uma vacina. Então acho que dá para perceber claramente que no caso de uma vacina, a pureza final é extremamente importante, ela tem que ser extremamente alta. Nós não podemos permitir que haja moléculas contaminantes ou pirógenos ou quaisquer outras moléculas que possam eventualmente, inclusive, levar uma pessoa a óbito se essas moléculas forem parar na corrente sanguínea. Né? Então, o que é fundamental aqui? É fundamental nós termos um processo com um mínimo número de etapas possível. Né? Muitas vezes é possível chegar no nosso produto final através de diferentes rotas, né? Sei lá, uma rota que vai por aqui, uma outra rota que vai por aqui. Nós temos diferentes caminhos para chegar nessa pureza final desejada aqui. Qual é o caminho que a gente vai escolher? O caminho que tiver menos etapas. Por quê? Porque em cada etapa, como vocês podem ver nessa figura, em cada etapa eu tenho um rendimento, né? O rendimento é a quantidade do meu produto após a operação dividido pela quantidade do meu produto antes da operação. Então, quando eu estou purificando, em cada operação de purificação, eu vou perder um pouco do meu produto de interesse. E quanto maior for o número de etapas, né, maior vai ser a perda, porque eu tenho que multiplicar esses rendimentos de cada etapa. Então, por exemplo, se eu tenho um rendimento de 95% por etapa, vamos imaginar, né? Então aqui, ó, se eu tiver uma etapa só de purificação, eu vou ter um rendimento de 95%. Então se eu tiver, sei lá, uma filtração, uma sedimentação, uma osmose reversa, uma centrifugação, algumas cromatografias. Então se eu tiver, por exemplo, 8 etapas de purificação e cada uma tiver 95% de rendimento, eu tenho que pegar esse 95% e elevar à oitava, né, porque eu estou multiplicando 95% 8 vezes, e o meu rendimento final, ó, ele vai ser em torno de 75%. Né? Vamos fazer uma conta aqui? Então, se eu pegar 0,75 e elevar à oitava, vejam, desculpa, é 0,95 elevado à oitava. 67% de rendimento final. Tá? Então, de novo, um processo com 8 etapas, em que cada etapa tem 95% de eficiência, depois de 8 etapas eu tenho 67% de rendimento. Né? Então eu perdi 33% do meu produto. E aqui, sei lá, se cada etapa tiver um rendimento de 90%, ou de 85%, de 80%, ou de 75%, vocês veem que quando nós elevamos cada um desses rendimentos à oitava potência, vai diminuindo o rendimento global do processo. Né? Então, por exemplo, se cada etapa tem 75% de rendimento, ou seja, eu perco 25% do meu produto em cada etapa, num processo de 8 etapas, eu vou ter um rendimento global que é um pouco maior do que 10%. Né? Então veja aqui, se eu pegar o 0,75 e elevar à oitava, eu tenho 10% de rendimento global após 8 etapas. Então é por isso que nós precisamos sempre minimizar o número de etapas quando nós projetamos um sistema de purificação de um bioproduto. Nessa figura, com bastante informação, né, nós temos aqui o exemplo da produção em larga escala de um produto que é a albumina humana recombinante. A albumina é uma proteína e ela é recombinante porque ela está sendo produzida
num micro-organismo, no caso aqui, a Pichia pastoris, que é uma levedura. Então, o gene da albumina humana foi clonado na levedura e está sendo produzido aqui dentro de um bioreator. Então, vocês veem que aqui, nesse fluxograma de processo, aqui está o meu bioreator principal, né? Terminada a fermentação, o caldo fermentado é levado para uma etapa de diluição e ajuste de pH. Depois eu tenho uma adsorção em leito expandido, um tratamento térmico, uma cromatografia de interação hidrofóbica, vai para um tanque pulmão, cromatografia de troca iônica, uma diafiltração ou uma troca de tampão, né, mais um tanque pulmão, para um tratamento com uma resina, ultrafiltração, concentração, tratamento térmico, filtração estéril e liofilização para eu chegar no produto final, albumina humana recombinante, com a pureza necessária. Tá? Então vocês estão vendo que as etapas de purificação ou a seção de downstream de um bioprocesso pode ser bastante complexo, né? E dependendo da molécula, principalmente para moléculas de aplicação farmacêutica, muitas vezes essa é a parte mais complicada do processo e mais cara também, né? Então, vejam, vamos separar aqui ó, o downstream do upstream, né? Tudo isso daqui é purificação, certo? Então a purificação aqui, claramente, ela é muito mais complexa do que a etapa de produção em si, né? Que é no bioreator, certo? E também é a etapa mais cara do processo. Muitas vezes, inclusive, né, as etapas de purificação vão acabar influenciando a forma com que eu produzo a minha molécula aqui. Né? Porque se eu tiver um caldo fermentado no final da minha conversão que tenha menos impurezas ou impurezas menos complicadas de se remover, né, eu posso ter uma seção de downstream mais simplificada e menos cara. Então, muitas vezes o downstream influencia em qual é o micro-organismo ou quais são as células que eu vou usar para produzir a minha biomolécula. Então, de forma geral, a escolha das etapas de recuperação e purificação de bioprodutos deve seguir os seguintes critérios. Eu tenho que definir de início os valores de pureza, atividade ou qualidade requeridos para o produto final. Então, eu vou começar olhando aqui, ó, nesse ponto do processo. O que é que eu preciso ter aqui? Qual é a pureza que o meu produto tem que apresentar? Qual é a atividade que o produto tem que apresentar? Por quê? Porque eu não vou inserir etapas além ou aquém do necessário. Quer dizer, eu não vou projetar um sistema que vai me levar a uma pureza inferior àquela que eu preciso, nem a uma pureza superior àquela que eu preciso, porque isso vai agregar custo. Definir e implementar um ou mais métodos analíticos confiáveis. Então eu preciso ter métodos analíticos para medir, né, como é que as coisas estão andando em todas essas etapas aqui, para eu saber como é que o meu bioproduto está em cada uma dessas etapas. Eu estou aumentando a minha pureza, né? Estou aumentando a concentração, estou aumentando a atividade do meu produto. As impurezas críticas devem ser removidas primeiro. Né? Então, o exemplo aqui que ele dá é proteases. Proteases são enzimas que degradam proteínas. Então, se o meu produto desejado, meu produto final desejado é uma proteína, eu quero eliminar as proteases logo de cara, porque as proteases vão degradar a minha proteína. Né? Se eu focar em outras coisas nas etapas iniciais do downstream e deixar as proteases junto com o meu produto proteico, né, só para remover as proteases lá no final, vai acontecer o quê? As proteases vão degradar a minha proteína ao longo das etapas de purificação. Minimizar o tempo de manuseio das amostras entre as etapas para evitar degradação ou contaminação. Minimizar o uso de aditivos, né? Às vezes eu preciso acrescentar algum aditivo, por exemplo, para facilitar uma filtração. Mas isso também agrega custo. E também vai agregar mais alguma coisa que eu vou ter que remover depois. Né? Então eu evito esse tipo de adição aqui. Usar em sequência métodos de separação compatíveis, de forma a reduzir etapas e explorar ao máximo as características
da molécula-alvo em impurezas. Então eu também posso, às vezes, escolher em que ordem que eu quero fazer as coisas, e eu vou sempre escolher uma ordem que seja a melhor possível, né? Uma operação de purificação que na saída gere uma corrente que vai ser adequada à próxima operação de purificação. E muitas vezes nós vamos explorar propriedades que são que tenham valores mais diferentes possível na minha molécula-alvo e nas impurezas, né? Então, por exemplo, se a minha molécula-alvo tem uma carga positiva e todas as minhas impurezas têm uma carga negativa, eu consigo explorar essa característica para separar a minha molécula das impurezas. Mesma coisa para hidrofobicidade, mesma coisa para tamanho, né? Se a minha molécula de interesse é grande e todas as minhas impurezas são pequenas, eu posso escolher o tamanho como um critério para separação, por exemplo, por filtração. E, como nós já dissemos, nós já vimos minimizar o número de etapas, porque cada etapa tem um rendimento, e o rendimento global vai ser a multiplicação dos rendimentos de cada etapa individual. Esse fluxograma mostra de uma maneira diferente aquilo que nós já vimos, né? Então sai o caldo fermentado do meu bioreator. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma separação sólido-líquido, porque eu quero separar as células do sobrenadante, certo? Então aqui é uma separação de células, porque as células são os sólidos, né, entre aspas. Células e sobrenadante. Isso é relativamente simples de se fazer, né? Eu posso fazer uma filtração ou eu posso fazer uma centrifugação. E aí entra a seguinte questão muito importante. O meu produto de interesse está dentro das células ou ele está no sobrenadante, né? Se ele estiver no sobrenadante, que é o mais fácil, mais simples, eu descarto as células, fico com o sobrenadante e levo isto para as próximas etapas da purificação, né? Captura, purificação intermediária, polimento. Se o meu produto está dentro das células, aí é mais complicado. Por quê? Porque eu vou ter que romper as células e isso vai liberar tudo que tinha dentro das células, que é uma grande variedade de moléculas, e eu vou ter que separar o meu bioproduto desta grande variedade de moléculas que tem dentro das células. Que seria o caminho indo por aqui, certo? Vocês veem que as etapas finais são parecidas, independentemente do produto estar dentro das células ou no sobrenadante. Aqui, nesse esquema, está desenhado esse retângulo material animal ou vegetal, só para ilustrar para vocês o seguinte, né? Tem muitos produtos que eu consigo gerar dentro de um bioreator, usando células, né, recombinantes ou não, ou seja, modificadas geneticamente ou não, e às vezes eu também tenho a possibilidade de extrair essas biomoléculas de tecidos animais ou vegetais, né? E acho que o melhor exemplo que nós temos é o exemplo da insulina, que nós já discutimos nesse curso. Então a insulina é um hormônio humano que pessoas que têm diabetes, né, e são milhões e milhões e centenas de milhões de pessoas no mundo que têm diabetes e são dependentes da injeção diária de insulina, né? Essa insulina vem da onde? Antigamente era necessário criar animais porcos, né, suínos, e extrair a insulina do pâncreas desses animais. O que é um processo caro, complicado, que envolve inclusive questões éticas, né? Mas agora, hoje, nós temos tecnologia para produzir insulina em bioreatores. Então, o gene da insulina humana foi clonado em levedura ou em bactéria, né? Nós cultivamos a levedura ou a bactéria num bioreator, e a partir daí nós fazemos a separação da insulina. No caso de leveduras, a levedura ela secreta essa insulina para o meio extracelular. Então o meu produto está no sobrenadante. No caso da insulina produzida em Escherichia coli, que é uma bactéria, a insulina é acumulada dentro das células. E é necessário fazer o rompimento das células e a purificação a partir daí. Então vejam que com essa tecnologia, né, de produção de insulina em levedura ou em bactéria,
eu não tenho mais a necessidade de criar animais especificamente para a extração da insulina, né? E tem um detalhe importante também. Essa insulina extraída do pâncreas de suínos, ela é uma insulina suína, que ela é parecida, mas não é idêntica à insulina humana. No momento que nós clonamos a insulina humana em levedura ou em bactéria, nós estamos clonando o gene da insulina humana. Então essa insulina produzida aqui, ela é idêntica à insulina humana, ou seja, não há risco de rejeição, por exemplo, por algum paciente. Então vamos começar falando das operações de separação celular. Quer dizer, essa separação aqui, ó, separar as células para um lado e o sobrenadante para o outro lado. Então, uma vez finalizada a etapa de cultivo celular e produzida a biomolécula na forma intracelular, faz-se necessária a coleta das células presentes no interior do bioreator para posterior rompimento celular e purificação da molécula de interesse. Essa etapa de separação ou coleta de células é chamada de cell harvesting em inglês, né, que seria uma colheita de células, traduzindo ao pé da letra. Quando o interesse é a recuperação da biomolécula presente no meio de cultivo, ou seja, aqui é o caso do sobrenadante, né? Aqui nós estamos falando que o produto já está no sobrenadante, ele não está dentro das células, nós chamamos o processo de cell clarification, ou remoção das células, né? Aqui em cima é um produto intracelular. Mas em qualquer um dos dois casos, vocês percebem que nós temos que separar as células do sobrenadante num primeiro momento. Que tipo de operação unitária é usada para fazer isso? Filtração e centrifugação, né? Operações que vocês já estudaram na disciplina de operações unitárias. Nesta imagem vocês estão vendo uma centrífuga, certo? Mas vamos falar primeiro da microfiltração e da ultrafiltração. Etapas típicas de processo de recuperação de biomoléculas a partir da produção intracelular ou extracelular. Então aqui o painel A é intracelular, o painel B é extracelular, né? Como eu já disse, no caso do produto ser extracelular, tudo é mais simples. Então eu tenho aqui o meu bioreator, no final do processo eu tenho o caldo fermentado, células e sobrenadante, faço a etapa de cell clarification, né, ou remoção de células, e elimino as células por aqui. E aí o sobrenadante vai ser encaminhado para as próximas etapas de purificação, né, captura, purificação intermediária e polimento. No caso do produto intracelular, terminou aqui a fermentação, o meu caldo fermentado é encaminhado para o cell harvesting, eu elimino o sobrenadante e vou trabalhar então com as células, porque o meu produto está dentro das células. Aqui no exemplo ele está usando um rompimento mecânico de células, né? Aí eu abri as células, liberei o meu produto de interesse, mas também liberei um monte de impurezas. Esse lisado celular, né? As células quando se rompem a gente fala que elas lisam, e o resultado final é o lisado. O lisado celular é então encaminhado para as próximas etapas de purificação, né? Captura, purificação intermediária e polimento. Aqui no caso, né, existe uma primeira etapa de remoção do debris celular. Então quando a gente rompe as células, tem um material sólido que sobra, que é principalmente oriundo das paredes celulares. Isso também é algo que a gente consegue remover usando algumas modalidades de filtração ou de centrifugação. Então é removido aqui o sólido, meu produto de interesse continua aqui nesse segundo sobrenadante e vai ser purificado aqui nessas outras etapas. Separação por membranas. Então nós temos aqui duas possibilidades, ou mais na verdade, mas vamos falar de duas. A microfiltração e a ultrafiltração. Mas, basicamente, existem dois modos diferentes pelos quais um filtro pode funcionar, né? Um filtro convencional, que é a mesma operação que a gente usa quando faz café lá na cozinha, né? Que a gente pega um filtro de papel, coloca o pó do café e joga a água fervente em cima. Então, nesse caso, a gente está usando um fluxo perpendicular à membrana, certo? Aqui está a membrana e o fluxo
está vindo aqui de cima para baixo. Esse fluxo contém sólidos suspensos no líquido. A membrana vai reter os sólidos, né? Então os sólidos vão ficar retidos aqui, ó, na membrana, certo? E o líquido vai permear através da membrana e vai sair aqui embaixo naquilo que a gente chama de permeado. Então existe a formação daquilo que a gente chama de uma torta sobre a membrana, né? Esse resíduo sólido que ficou aqui em cima da membrana chama-se torta. De tempos em tempos eu tenho que desmontar esse sistema para limpar a membrana, ou seja, remover a torta. Mas esse é um sistema muito usado em sistemas descartáveis, né? Principalmente na produção de biofármacos. Muitas vezes, na produção de biofármacos, que é algo que é extremamente sensível, né, e extremamente sujeito à regulação e à inspeção de agências como a Anvisa, por exemplo, eu tenho que fazer validação de cada etapa, de cada material do processo. E às vezes são usados materiais descartáveis para se fazer isso, né? Então, é um exemplo, a produção de biofármacos, o exemplo do uso dessa filtração convencional. E aqui embaixo, vocês veem um outro tipo de filtração. Por quê? Porque aqui a membrana, né, novamente, está aqui na mesma posição, mas agora, em vez do fluxo ser perpendicular à membrana, o fluxo ele é paralelo à membrana. É aquilo que a gente chama de filtração tangencial, né? Então, o material que contém os sólidos em suspensão, ele vem por aqui, ele passa paralelamente à membrana e sai por aqui. Mas existe uma diferença de pressão entre este lado da membrana e este lado da membrana. Quer dizer, a pressão do lado de cá ela é menor. Então ela suga o líquido através da membrana. Certo? Então o líquido vai sendo sugado aqui, ó, através da membrana. E ele vai formar o permeado. E ao mesmo tempo, os sólidos que não permeiam pela membrana, né, que vão ficando por aqui, eles vão sendo empurrados pelo fluxo tangencial e saem aqui nesse retentado. Então a vantagem desse tipo de filtração aqui, tangencial, é que não se forma uma torta, ou demora muito mais tempo para se formar uma torta sobre a membrana. Então eu não preciso ficar desmontando isso aqui com tanta frequência como essa filtração convencional para remover a torta, né? Não há formação de torta. Então existe uma maior facilidade de limpeza e reutilização. E também existe uma maior facilidade de escalonamento, né? Ou seja, de partir da escala de laboratório, na qual são feitos os estudos iniciais, para uma escala maior, que é a escala de produção industrial. Aqui nós temos um esquema de uma filtração tangencial, de novo, né? Então, aqui eu tenho a minha membrana, agora a membrana está na posição vertical, olha só. Aqui está a membrana, certo? Do lado direito aqui, ó, eu tenho uma pressão menor do que do lado esquerdo. O líquido ele flui, ele entra por aqui, né? Ele vai circulando por aqui, ó, e sai do lado de cá. E ele fica circulando aqui um tempo. Fica fazendo essa circulação aqui, ó. Cada vez que o líquido passa por aqui, uma certa quantidade de permeado é removida por aqui, ó. Então aqui eu só tenho o líquido sendo removido, porque eu tenho essa membrana que não permite a passagem dos sólidos. E é claro que esse retentado que vai ficando por aqui, ele vai ficando cada vez com uma concentração cada vez maior de partículas, né? Que não passaram para o lado de cá, certo? Então eu tenho, como eu disse, aqui uma pressão, que eu vou chamar de pressão do permeado. Aqui na alimentação, que entra normalmente por baixo, eu tenho uma pressão de alimentação. E aqui em cima eu tenho uma pressão do retentado, né? Essa pressão de alimentação ela é maior que a pressão do retentado, mas as duas são maiores do que a pressão do permeado. É justamente esse ΔP, né, que existe aqui, ó. Esse ΔP é a força motriz para que o líquido seja sugado do lado esquerdo para o lado direito.
Então a gente define aquilo que a gente chama de pressão transmembranar, TMP, que é igual a média entre essas duas pressões, né? Então pressão de alimentação mais pressão do retentado sobre 2, menos a pressão do permeado. Tá? Então esse ΔP aqui é o meu TMP, que é a pressão transmembranar, que é a força motriz para esse processo, essa operação de filtração. Então, de maneira geral, os processos que usam o gradiente de pressão como força motriz, a gente fala num fluxo de permeado, né? O que é o fluxo? O fluxo é assim, se a gente olhar para uma determinada área, né? E se a gente pensar que tem um fluxo vindo verticalmente aqui, né, e passando aqui para baixo dessa área, fluxo é definido como a vazão dividido pela área. Então vejam aqui, ó, litros por hora por metro quadrado. Tá? Então fluxo é igual a vazão dividido pela área. Tá? E nesse caso aqui a gente está chamando o fluxo de J. Esse fluxo ele vai ser o quê? Diretamente proporcional ao gradiente de pressão, aquele ΔP, né, que a gente estava falando. Tá? Então o fluxo J é proporcional ao ΔP. Então se eu aumentar o ΔP, eu aumento o fluxo. Se eu diminuir o ΔP, eu diminuo o fluxo. Se a gente pensar em termos de transporte de massa numa única direção Z, né, então vamos supor que essa direção aqui, ó, no caso do meu desenho, é a direção Z, nós podemos dizer que o fluxo J ele vai ser proporcional, né, a um ΔP sobre um ΔZ, ou se a gente quiser olhar só para um espaço bem pequenininho, ele é proporcional a um dP sobre dZ. De novo, ΔP é a diferença de pressão entre os dois lados da membrana, a pressão transmembranar, e ΔZ é a espessura da membrana. Né? Então, essa membrana aqui, ó, ela vai ter uma espessurazinha ΔZ. Então aqui é, de novo, a mesma coisa, né? Uma filtração tangencial, aqui está minha corrente de alimentação, aqui está minha corrente de concentrado, e aqui está minha corrente de permeado, e aqui está o fluxo de permeado JV. Pressão de alimentação, aqui no caso está indicado por PE, pressão de saída PS e PP, a pressão do permeado. Né? Lembrando que o meu ΔP, que é a pressão transmembranar, vai ser igual a média do PE e do PS, né, a média, menos o PP, certo? Então isso aqui e isso aqui. No caso de membranas porosas, né, que tem poros aqui na membrana, o fluxo também vai depender das características da membrana. Então, por exemplo, ele vai depender, da porosidade superficial da membrana, o epsilon, o raio médio dos poros da membrana, aqui não é H, não, é essa letra grega, que eu acho que é Ni, a viscosidade do solvente ou da solução que permeia, o tau, que é a tortuosidade dos poros, e o ΔZ, que é a espessura da membrana. Né? Então, tudo isso aqui combinado, são vários parâmetros aqui, né? Vocês estão vendo, a gente chama isso tudo de LP, que é a permeabilidade da membrana. E por que a gente transforma tudo isso aqui num LP? Porque se eu conseguir medir esse fluxo aqui, ó, e eu consigo medir, né, o fluxo que está passando pela membrana, e se eu conseguir medir o ΔP, eu consigo determinar o LP. Né? Então eu faço, por exemplo, vários experimentos com ΔPs diferentes e com JVs diferentes, monto um gráfico assim, né? Quer dizer, JV, que é o fluxo em função do ΔP, faço várias medidas aqui, né? De repente isso aqui vai dar uma reta, e o meu coeficiente angular dessa reta vai ser o LP, que é
a permeabilidade da membrana, né? Então não preciso nem entrar em detalhes sobre quanto vale a porosidade, quanto vale a viscosidade, quanto vale a tortuosidade. Se eu medir o fluxo e se eu medir o ΔP, eu consigo calcular essa permeabilidade da membrana, né? E que resolve grande parte dos meus problemas. Nesse slide nós temos o tamanho das moléculas que são separadas pelos diferentes métodos de filtração, né? Então, conforme vocês podem ver aqui, a gente tem desde a filtração convencional, né, que é o que a gente está mais habituado a pensar, um filtro convencional, que trabalha com moléculas de 10 micrômetros até 100 micrômetros, que já 100 micrômetros já é 1/10 de 1 milímetro, né? Então são diâmetros de corte grandes, vamos dizer assim. Depois a gente está numa faixa aqui de diâmetros de corte de 100 nanômetros até 10 micrômetros, que a gente chama de microfiltração. Depois, diminuindo ainda mais as moléculas que nós queremos filtrar, nós vamos para a ultrafiltração e finalmente aqui para a osmose reversa, né? Então, todos esses métodos são, vamos dizer assim, diferentes opções de filtração. O que muda é qual é o tamanho da partícula que eu quero reter no meu filtro, né? Então aqui eu retenho as maiores partículas e aqui eu retenho as menores partículas. Essas partículas maiores aqui, muitas vezes eu consigo enxergar a olho nu, né? Vamos pegar o exemplo de novo do café. Estou fazendo café na cozinha, eu coloco o pó do café em cima do papel de filtro, eu coloco a água e a água passa pelo papel do filtro, mas o pó do café não, né? Ele fica retido no papel do filtro. Aqui do outro lado do espectro, a gente está trabalhando com moléculas que são tão pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Precisaria de um microscópio, às vezes até de um microscópio eletrônico para conseguir enxergar alguma coisa. Muito bem. Como é que esses filtros funcionam na prática, né? Como é que eles são disponíveis em termos comerciais? Eles são principalmente disponíveis na forma de cartuchos de fibras ocas. Então, compra-se um cartucho como esse, né? Que é um cilindro fino e comprido, e dentro desse cilindro, se a gente observá-lo aqui por esse ângulo aqui, né, olhando daqui para cá, a gente vai enxergar isso aqui, ó. Então o que acontece? O meu líquido contendo as partículas que eu quero separar entra, né, por um lado aqui, normalmente vai entrar por baixo, vejam que aqui eu tenho vários cartuchos, né? E vai sair aqui por cima, eventualmente entrar num próximo cartucho. E aí as membranas de filtração, elas estão embutidas aqui dentro. E vão promover, então, a filtração, né? Então essa aqui é a cara de um filtro, vamos dizer, industrial, né? Que é usado em processos de purificação de bioprodutos. Um critério muito importante, um parâmetro muito importante, é a área superficial da membrana, né? Quanto maior a vazão, quanto maior o volume que eu preciso trabalhar, maior vai ter que ser a área superficial. Então, se eu tiver o meu volume inicial que precisa ser processado, a natureza do produto, o tempo ideal de processamento, né? O volume a ser processado e o tempo de processamento, né? Dividindo o volume pelo tempo, eu tenho algo como a produtividade. E muitas vezes eu tenho um objetivo, um alvo, um target, né? Eu quero atingir tanta produtividade. E tem a questão das pressões de operação também, quer dizer, quanto menor for a área superficial, vamos dizer assim, mais eu vou forçar uma vazão pela membrana e mais eu vou ter problemas eventualmente com pressão, com perda de carga. E eu vou gastar mais energia tentando, por exemplo, forçar o líquido através da membrana. O tamanho do poro determina o tamanho da partícula que passa e da partícula que é retida pela membrana. E deve ser dada atenção, então, à distribuição de tamanho de poro da membrana a ser selecionada, né? As membranas não são perfeitas no sentido de que todos os poros são idênticos. Existe uma faixa de tamanho para esses poros e é necessário prestar atenção nisso, então, pensando exatamente, né, naquela operação, o que é que eu quero separar, quais são as partículas, ou qual é o tamanho das partículas que eu quero separar.
Importante também é que esses sistemas de filtração tangencial, eles precisam de um sistema de bombeamento, né, porque como nós vimos, o líquido ele vai ficar recirculando, né, passa pelo filtro, quer dizer, entra aqui a alimentação por baixo, passa por todo o filtro, sai o permeado, né, e volta o retentado para esse recipiente que vai então ficar recirculando por aqui. Aqui no caso, ó, nós temos um tanque de alimentação de aço inox, isso é usado para alimentar essa coluna, né, aqui por baixo, aí passa por aqui e sai o retentado aqui, né. Nesse sistema aqui parece que não existe uma recirculação, que passa uma vez só pelo filtro. Mas de qualquer forma precisa de uma bomba. As bombas comumente empregadas são bombas tipicamente de deslocamento positivo, né, que vocês viram em operações unitárias, por exemplo, bombas peristálticas, bombas de lóbulo rotativo, e aqui no exemplo também está sendo indicada uma bomba centrífuga, que não é uma bomba de deslocamento positivo, mas essa bomba ela tem um problema que a vazão muda conforme a pressão a jusante da bomba, né? As bombas de deslocamento positivo elas têm a capacidade de manter uma vazão constante, a bomba centrífuga não. Quais são os cuidados necessários para o escalonamento do processo? Quer dizer, quando a gente passa da escala de bancada para uma escala maior, uma escala piloto, ou uma escala maior ainda, uma escala industrial, né? Então, só para ilustrar aqui, né, normalmente os estudos iniciais de um processo de purificação são feitos em escala de laboratório, né? A gente também chama isso de escala de bancada. Depois, aumenta-se a escala para uma escala chamada piloto, e depois a gente vai para a escala industrial, né? Por que não vai direto da escala de laboratório para a escala industrial? Por que tem que passar pela escala piloto? Porque eu tenho que adotar um critério de escalonamento, né? Então no piloto eu vou fazer um teste se o meu critério de escalonamento é bom. Quer dizer, se aquilo que eu obtive no laboratório eu consigo reproduzir na escala piloto. Se eu tiver algum problema, eu tenho aqui a oportunidade de alterar as condições e fazer um novo ensaio em escala piloto, né? E se eu fosse direto do laboratório para a escala industrial e eu tivesse errado em alguma coisa, né, eu perdi todo esse investimento que eu fiz aqui, né? Então a escala piloto é importante para testar o critério de escalonamento. Quais são os parâmetros que devem ser mantidos constantes? Razão entre o volume de alimentação e a área da membrana. Tipo da membrana. Comprimento da fibra ou cassete. Diâmetro da fibra ou altura do cassete, né? O cassete é aquele cilindrozinho que a gente viu. Velocidade linear do fluxo cruzado. Pressão transmembranar, que é o ΔP, né? Eu preciso tentar manter isso igual na escala piloto do que eu tinha na escala de laboratório. Temperatura, concentração das partículas que eu quero separar na alimentação. Então tem que ter todos esses cuidados no escalonamento para garantir que na escala piloto eu consiga ter os mesmos resultados que na escala de laboratório e depois, na escala industrial, eu tenho os mesmos resultados da escala piloto. Vejam que, pensando no processo de downstream, né, que a gente dividiu em 4 etapas lá no começo, quer dizer, em 1, 2, 3, 4, lembra? Aqui nós temos a separação das células, né, o cell harvest. Depois nós temos a etapa de captura, purificação intermediária e polimento. E em todas essas operações que eu tenho um desenho aqui, um retângulo com uma linha diagonal, escrito membrana, são oportunidades para eu aplicar operações de microfiltração e filtração. Então, elas podem aparecer em qualquer uma das 4 etapas típicas de um processo de downstream. Vamos falar um pouquinho agora de sedimentação e centrifugação. Sedimentação e centrifugação também são operações para separar partículas sólidas em suspensão de um líquido, né? Então, o propósito é mais ou menos o mesmo da filtração, é uma alternativa à filtração. Vocês viram na disciplina de operações unitárias que a velocidade de uma partícula sedimentando sob a ação da gravidade, né, a gente consegue deduzir essa equação para essa velocidade, que eu estou chamando de VG aqui, a partir da lei de Stokes, né, pensando numa partícula esférica sedimentando num líquido.
Então, o que nós temos aqui? A velocidade de sedimentação sendo igual ao diâmetro da partícula ao quadrado, dividido por 18 vezes a viscosidade do líquido, que multiplica a densidade do sólido menos a densidade do líquido e que multiplica a aceleração da gravidade. Muito bem, isso seria um processo de sedimentação, ou seja, a partícula ela desce no líquido sob a ação da gravidade. Quando eu uso uma centrífuga, eu vou trocar a aceleração da gravidade G por uma aceleração centrífuga, né, que eu vou chamar de ômega ao quadrado vezes R. Ômega é a velocidade angular da centrífuga em radianos por segundo e R é a distância radial do centro da centrífuga até a partícula. E com isso, se eu substituir o G pela aceleração da centrífuga, né, eu pego esta equação aqui e transformo nesta equação aqui. Aqui ficou faltando um quadrado no diâmetro, né? Ou seja, só troquei o G pelo ômega ao quadrado R. Então e aqui eu tenho um VC, né, que é a velocidade da partícula sob ação da centrífuga, diferentemente da velocidade da partícula sob ação da gravidade simplesmente. Então aqui eu vou simplesmente aumentar a velocidade de sedimentação. Quer dizer, aquilo que sedimentaria sob gravidade num determinado tempo vai sedimentar mais rapidamente quando eu estiver usando uma centrífuga. E aí existe uma relação entre esse ômega ao quadrado R, que é a aceleração da centrífuga, e o G, que é a aceleração da gravidade. Isso a gente chama de força centrífuga relativa, né, ou FC. Então, em inglês, usa-se muito essa sigla Relative Centrifugation Force. Quer dizer, quantas vezes mais a minha centrífuga está acelerando em relação à gravidade. Então, por exemplo, se eu tiver um RCF de 2G, né, significa que a minha partícula vai sedimentar duas vezes, com a velocidade duas vezes maior do que se ela for submetida unicamente à força da gravidade. E isso significa o quê? Redução de tempo de processo, né? Eu tenho que gastar energia para fazer a centrífuga funcionar, normalmente energia elétrica, mas, por outro lado, a minha separação vai ocorrer mais rapidamente do que se eu usasse simplesmente um tanque de sedimentação. E um tanque de sedimentação, pessoal, ele tem que ser normalmente muito grande, né? Então, imagine aqui um tanque que tem uma área superficial enorme, e aqui nesse tanque, por exemplo, eu coloco aqui o meu líquido com partículas, né? Eu preencho esse tanque com o meu líquido com as minhas partículas sólidas, eu aguardo um tempo e as partículas sólidas vão decantar e vão todas para o fundo desse tanque, né? Aí eu retiro o líquido e fico com as partículas. Se eu usar uma centrífuga, um equipamento pequeno, né, que muitas vezes eu posso operar na forma contínua, ou seja, eu tenho uma vazão entrando e tenho uma vazão saindo, é um equipamento que vai ocupar uma área muito menor e que vai, então, fazer uma separação muito mais rápida do que o tanque de sedimentação. Muito bem, vamos pensar agora numa centrífuga ou em operações contínuas, né? Na verdade, esse sedimentador que eu desenhei aqui, ele também pode operar de forma contínua. Quer dizer, eu posso ter uma vazão entrando aqui e posso ter uma vazão saindo aqui, né? Mas é uma vazão baixa, de forma que durante esse tempo de residência em que a suspensão está aqui dentro, as partículas vão sedimentando. Então, na sedimentação natural de uma célula em um tanque de sedimentação, operando de forma contínua, é possível determinar o tempo que essa célula levará para atingir o fundo do tanque. Tá? Então, esse tempo é o resultado do quociente entre a altura do tanque, em metros, e a velocidade de sedimentação sob a ação da gravidade Vg, né? Então, a altura do tanque dividido pela velocidade de sedimentação, que eu calculo usando aquela equação do slide anterior, me dá o tempo de residência das células, das partículas. Aqui está falando de célula porque está pensando em sedimentar a célula. Mas na prática, o que nós queremos é determinar a vazão de clarificado que será dada pela razão entre o volume útil do sedimentador e o tempo de residência. Quer dizer, o que nós queremos no fundo é determinar esta vazão aqui, né, de clarificado, porque é isso que é o resultado final do meu processo. E essa vazão, então, ela vai ser igual ao volume do sedimentador dividido pelo tempo de residência, né?
Então, se eu substituir agora o tempo de residência por aquela equação acima, eu vou ter isso daqui. Quer dizer, a minha vazão de clarificado é o volume do sedimentador, a velocidade de sedimentação sob a ação da gravidade, dividido pela altura do sedimentador. E se a gente assumir que o volume é igual a altura vezes a área, né? Então, se eu substituir V por altura vezes a área, eu chego nesta equação, cancelo altura com altura, e finalmente eu tenho esta equação aqui. Então, a minha vazão de clarificado, ou seja, aquilo que sai do meu sedimentador sem as minhas partículas, vai ser igual a velocidade de sedimentação, Vg, sob a ação da gravidade, vezes a área do sedimentador. Tá? E a área seria, então, toda essa área aqui, ó. No caso de centrífugas operando de forma contínua, essa relação também é válida, né? Uma vez que é possível a gente determinar um parâmetro que representa a área de um tanque de sedimentação sob a ação da gravidade, que levaria ao mesmo desempenho obtido pela centrífuga. Então, o que acontece na prática é que a gente usa um parâmetro determinado, fator sigma, denominado fator sigma, que leva em conta a geometria interna da centrífuga, a velocidade de rotação, a trajetória das partículas no interior da centrífuga. Então, esse Q, que é igual a um Vg vezes A, agora vai ser um Q igual a um Vg vezes sigma. Tá? Então, o sigma, ele é o que seria a área de um sedimentador que faz a mesma separação da minha centrífuga. E esse é um fator que geralmente é fornecido pelos fabricantes. Então, na hora de escolher uma centrífuga, a gente tem uma tabelinha com esses valores de fator sigma. Como é que funciona uma centrífuga contínua, né? Então vamos pegar aqui o exemplo da centrífuga de discos. Então eu tenho a minha alimentação entrando por aqui, como vocês veem, quer dizer, o meu líquido contendo sólidos em suspensão, né? O líquido ele vai seguir uma trajetória, quer dizer, essa centrífuga ela está girando, certo? Ela está girando assim, nesse sentido aqui. Então o líquido entra por aqui, ele é forçado por esse canal aqui, chega aqui, né? E muito bem, e a centrífuga está girando, então aquilo que for sólido vai sendo empurrado para o exterior da centrífuga, vai acumulando aqui. E o líquido vai sendo empurrado aqui para fora, né? Então aqui eu tiro o chamado líquido leve. Esses sólidos que vão sendo acumulados aqui, de tempos em tempos, esses bocais abrem e eu tenho o descarte desses sólidos. Tá? Aqui é a mesma coisa, a alimentação entra por aqui, o meu líquido sai por aqui, é forçado por aqui, o meu líquido leve, né, sem partículas, e as partículas vão sendo acumuladas aqui nos discos. E juntam-se aqui e de vez em quando eu faço uma descarga de sólidos, né, para que esse bolo aqui de partículas não vá se acumulando e ocupando toda a centrífuga. Essas centrífugas tipicamente têm uma capacidade de operação de 3.000 a 20.000 G, né, então vejam que é 3.000 a 20.000 vezes a aceleração da gravidade, alta eficiência de sedimentação, são boas para conteúdos de sólidos menor do que 20% na alimentação. Então, se eu tiver conteúdos de sólidos maiores que 20%, eu tenho que pensar em outros tipos de centrífuga. E elas são feitas muitas vezes de aço inox e permitem o CIP, que é o Clean in Place, né, a limpeza com produtos químicos, agentes químicos, e o CIP com S, que é o Sterilize in Place, desculpa, que é esterilizar, por exemplo, usando vapor. Aqui vocês veem duas imagens de centrífugas reais, né, que são usadas na indústria. Então aquilo que estava no esquema ali, os discos estão dentro desse corpo aqui, né, dessa parte aqui da centrífuga. Aqui está o motor elétrico que faz a centrífuga girar, né, um painel de controle. E aqui não dá para enxergar direito, mas em algum lugar tem a entrada e em algum lugar tem a saída do líquido. Agora vamos falar um pouquinho de rompimento celular. Então, se o meu produto, se o meu bioproduto, né, o produto resultante do bioprocesso está dentro das células, eu vou ter que romper as células para liberar esse produto e depois purificá-lo. Muito bem,
Quando a gente rompe as células, a gente chama essa situação de lise celular. As células lisaram, né? E aí eu tenho o lisado. E a partir do lisado eu vou ter que recuperar o meu bioproduto. Quais são as opções que existem para se romper células? Existem opções mecânicas, né? Por exemplo, moinho de esferas, algumas prensas. Isso significa atrito com sólidos. Tem outras opções de atrito com líquidos, por exemplo, ultrassom, outros tipos de prensa, mas eu também posso usar métodos não mecânicos para romper células, por exemplo, métodos físicos, termólise, choque osmótico, métodos químicos, usando agentes químicos como detergentes, solventes, e métodos enzimáticos, que são através da adição de enzimas que vão degradar a parede celular e a membrana das células. Então existem várias alternativas para se romper células. Uma alternativa que é muito usada são os chamados homogeneizadores de alta pressão, que vocês talvez já tenham ouvido falar quando se fala de leite, né? Leite homogeneizado, usa-se um equipamento parecido com esse. E essa é uma operação que também pode ser usada, além de ser usada para homogeneizar o leite, né? Que é você quebrar as partículas de gordura de forma que elas fiquem distribuídas por todo o leite, evitando que se forme aquela camada de gordura na parte superior do leite. Essa operação de homogeneização também pode ser usada para romper células. Como é que funciona? Então aqui eu tenho a minha alimentação, né, com partículas. Vamos pensar agora que a gente está falando de células, né, microbianas ou não, mas as mais difíceis de romper são as células microbianas. Elas são forçadas aqui por um orifício sob alta pressão, e aí tem um orifício menor ainda na saída, e essas células são empurradas por aqui, elas batem nesse anteparo. E essa situação toda, né, que as células são forçadas por aqui, envolve altas pressões, envolve espaços pequenos para as células passarem, e isso acaba ocasionando o rompimento das células, né, e por aqui sai então o produto homogeneizado. Então aqui existe alta pressão e alto cisalhamento. Existem vários tipos de geometria disponíveis, né, quer dizer, eu posso pensar em orifícios de diferentes tamanhos, em trajetórias diferentes do líquido, etc. Essas são operações que são facilmente escalonáveis, né? Elas são reprodutíveis, no entanto, tem um alto custo de operação e manutenção por causa das altas pressões envolvidas, elevadas forças de cisalhamento. Eventualmente, eu preciso tomar cuidado porque essas altas pressões e cisalhamentos podem causar um aumento de temperatura aqui no líquido que está passando por aqui. Dependendo do meu bioproduto, se ele for sensível à temperatura, eu tenho que encontrar mecanismos para resfriar essa parte de forma que meu produto não seja degradado. Então, o resfriamento da câmara pode ser necessário. E eu gero fragmentos celulares pequenos. O que acontece muitas vezes é que uma única passagem, né, por esse orifício, etc., não é suficiente. Então, às vezes, eu tenho que recircular isso e fazer algumas passagens para obter o rompimento, o grau de rompimento que eu desejo obter. Como é que a gente projeta, né, ou calcula um sistema desse? Então eu tenho aqui um modelo matemático de primeira ordem que representa a variação da eficiência do processo de rompimento celular em função do número de passagens, né? Então foi aquilo que eu falei para vocês. O N aqui, nessa equação, ele é o número de passagens pela válvula do homogeneizador. Aqui eu tenho um ΔP, que é a diferença de pressão entre a entrada e a saída. E o que mais que eu tenho nessa equação? Eu tenho uma constante de velocidade K, que depende da temperatura, da concentração e do tipo de célula. Eu tenho um RM, que é a concentração máxima de proteína disponível para ser liberada. Aqui no caso a gente está pensando em proteína. E o R, que é a concentração de proteína liberada. Então isso aqui, o RM seria antes, o R seria depois. E o A é uma constante que é função do tipo de célula, das condições de crescimento. Então depende se é a levedura, se é a bactéria. Mas enfim, isso aqui normalmente é uma equação empírica, né, que a gente tem que fazer alguns testes, medindo algumas coisas para conseguir levantar esses parâmetros. E aqui só para vocês verem a relação entre a porcentagem, o rendimento, né, de proteína obtida em função da pressão. Isso no caso
do uso de levedura, Saccharomyces cerevisiae, num determinado homogeneizador. Então o que a gente vê aqui? Que quanto maior a pressão utilizada, né, quanto mais eu vou aqui para a direita, maior é a porcentagem de proteína recuperada. Mas aí é claro que quanto maior a pressão utilizada também, mais energia eu vou gastar e eventualmente mais a temperatura vai subir e eu posso talvez ter uma degradação da minha proteína. Essas fotos são bastante ilustrativas, né? No caso são de Lactobacillus bulgaricus, que é a bactéria, uma das espécies bacterianas usadas para fazer iogurte. E vejam, aqui no painel A é uma fotografia, né? Isso é obtido com microscopia eletrônica de varredura, de células de bactéria de Lactobacillus, antes de elas serem forçadas pelo homogeneizador. Aqui no painel B, elas fizeram uma passagem, então vocês já veem que tem algumas células rompidas. No painel C, 2 passagens, tem mais ainda células rompidas. E no painel D, vocês veem que aqui a maioria das células está rompida, ou seja, quase não sobrou célula inteira, né? Então, seria 0 passagens, uma passagem pelo homogeneizador, 2 passagens pelo homogeneizador e 3 passagens pelo homogeneizador, né? E para vocês terem uma ideia de pressão, a gente está falando aqui de 135 megapascal. Né? Lembrando que 1 megapascal é mais ou menos uma atmosfera, então é uma pressão bem alta. Quando nós fizemos pensarmos no escalonamento de um processo de homogeneização, o que nós precisamos manter constante? Quer dizer, na escala piloto tem que ser mantido igual na escala de laboratório. Velocidade linear de alimentação, a pressão de operação, a temperatura de operação, a geometria da válvula e do orifício interno de passagem do fluido, viscosidade do fluido e concentração celular da alimentação e a taxa de reciclo, né? Então eu preciso manter tudo isso constante quando eu pensar no meu escalonamento. E por último, vamos falar um pouquinho de cromatografia, né? Cromatografia ou cromatografias são opções muito interessantes para bioprodutos. O que é uma cromatografia? A cromatografia consiste na separação de uma biomolécula presente em uma fase móvel a partir da interação desta fase móvel com uma fase estacionária, né? Então eu tenho alguma fase estacionária, que como diz o nome, está parada ali. Eu faço passar por ali uma fase móvel que contém as minhas moléculas de interesse e contém as impurezas também. E aí vai haver uma interação das minhas moléculas com essa fase estacionária. E é claro que eu vou procurar situações em que o meu produto de interesse e as impurezas que estão também no líquido vão interagir da forma mais diferente possível com a fase estacionária. Então eu posso pensar, por exemplo, que o meu produto de interesse, né, quando vai passar o líquido pela fase estacionária, ele vai ficar, vamos dizer, grudado ou preso, a gente já vai ver as opções, na fase estacionária e as minhas impurezas vão ser levadas embora, né? E depois eu dou um jeito de liberar o meu produto que está preso ou grudado na fase estacionária. Ou eu poderia pensar também em passar o meu líquido, né, fazer com que as impurezas fiquem presas na fase estacionária e que o meu bioproduto saia diretamente dali. O tipo de cromatografia, ou o mecanismo de interação, né, a gente está falando que a fase móvel interage com a fase estacionária, e existem várias formas de interação possíveis. E eu vou explorar, de novo, as formas de interação que sejam mais favoráveis para o meu processo de purificação. Então, por exemplo, eu posso explorar uma propriedade que é a especificidade do ligante. E aí eu tenho uma chamada cromatografia de afinidade, né? Então vejam aqui, eu tenho uma fase estacionária que tem aqui um ligante e eu estou passando aqui o meu líquido que contém o meu produto de interesse e as impurezas, e no caso o meu produto de interesse ele tem afinidade pela fase estacionária, né? E as impurezas não, então as impurezas passam e saem daqui. Então o meu produto de interesse fica grudado aqui e depois eu dou um jeito de tirá-lo daqui. Outra propriedade que pode ser explorada é carga, né? Então de repente, sei lá, o meu produto de interesse tem uma carga positiva, as minhas impurezas têm uma carga negativa, eu posso explorar isso através da cromatografia de troca iônica. Então vejam, aqui na fase estacionária eu tenho, por exemplo, várias cargas positivas,
eu passo o meu líquido que tem a minha molécula de interesse e as impurezas. A minha molécula de interesse tem uma alta carga negativa e ela vai acabar interagindo com essa carga positiva da fase estacionária. Então, com isso, eu me livrei das minhas impurezas e depois eu dou um jeito de tirar o meu produto de interesse daqui, né? Eu posso explorar tamanho também, né, através de uma cromatografia chamada de exclusão molecular ou geofiltração. Então aí é talvez o mais fácil de entender, quer dizer, eu passo o meu líquido que tem a minha molécula de interesse e as minhas impurezas por essa fase estacionária. Vamos supor que a minha molécula de interesse, aliás, desculpa, aqui eu estou fazendo no sentido errado, né? A minha molécula de interesse é maior do que as outras. Então, o que acontece? As moléculas pequenas, por exemplo, passam por aqui e as moléculas grandes ficam presas, né? Elas não conseguem passar por esses orifícios. Isso é uma forma de separação também. E por último, eu posso explorar uma propriedade chamada hidrofobicidade, né? Que tem a ver com a capacidade da molécula de repelir a água. E aí eu tenho a cromatografia de interação hidrofóbica ou a cromatografia de fase reversa. Então eu tenho aqui na minha fase estacionária, por exemplo, algum composto muito hidrofóbico que vai então interagir com a minha molécula de interesse, que também é hidrofóbica. A fase estacionária da cromatografia, também chamada de resina ou gel de cromatografia, ela geralmente é um material poroso, muito resistente mecânica e quimicamente, né, às condições impostas na operação de separação. Quer dizer, eu não posso ter um material poroso que se desfaz, eu tenho que ter um material poroso que é resistente. Esses materiais são normalmente hidrofílicos, né, a não ser na cromatografia de interação hidrofóbica, e não devem interagir espontaneamente com as moléculas presentes nas soluções biológicas. Então, exemplos de fases estacionárias usadas em cromatografia: agarose, destrana, celulose, sílica porosa, poliacrilamida, polimetacrilato e outros. E aqui vocês veem algumas imagens de microscopia eletrônica mostrando materiais usados na fase estacionária de cromatografias. Essa fase estacionária pode ser constituída de pequenas partículas, pode ser feita de membranas ou até mesmo de blocos poliméricos porosos chamados monolitos. Então existem diferentes configurações, diferentes formas. De novo, o importante eu passo o meu caldo que contém a minha molécula de interesse e as impurezas por essa coluna cromatográfica. Haverá aqui dentro, né, uma interação entre moléculas do meu caldo fermentado e a fase estacionária da coluna cromatográfica, e essa interação ela tem que ser a mais diferente possível para a minha molécula de interesse e para as impurezas, de forma que eu consiga usar isso para separá-las. Aqui vocês estão vendo alguns equipamentos de cromatografia. Esse é um equipamento de laboratório. Na verdade, o cromatógrafo está aqui dentro, né? Isso aqui é apenas um computador e aqui é um coletor de frações. E aqui nós temos já uma cromatografia já mais em escala piloto, escala industrial. A gente pode pensar na cromatografia como ocorrendo em 4 etapas. Então vejam essa ilustração aqui, né? Na etapa 1 eu tenho a entrada da amostra, que contém as bolinhas pretas, que são meu produto de interesse, e meus quadradinhos brancos, que são as impurezas. Então o líquido vai passar por aqui, né, atravessando essa fase estacionária. Aqui dentro, vejam, ocorre a interação entre a minha molécula de interesse, meus pontinhos pretos, e a fase estacionária. E a minha impureza, que é o quadradinho branco, não interage com a fase estacionária. Então, na etapa 3, que é a etapa de lavagem, todas as minhas impurezas saíram aqui embaixo, enquanto as minhas moléculas de interesse ficaram grudadas aqui na fase estacionária. E aí eu troco, eu faço a chamada eluição, quer dizer, na etapa 4, eu vou colocar um outro líquido aqui, que eu chamo de eluente, né? E esse eluente, frequentemente tem uma carga diferente, ele é um tampão que tem íons diferentes e que vai promover a liberação, né? Aquele meu produto de interesse aqui que estava grudado na fase estacionária, ele vai ser liberado
e eu recupero então meu produto aqui embaixo, né? Então vocês prestem atenção, isso acontece em momentos diferentes. Primeiro saíram as impurezas e depois eu troco para o eluente e aqui eu recupero o meu produto de interesse. Então é assim, esse é o princípio básico de qualquer cromatografia, né? Aqui no caso, ó, vejam que a fase estacionária está usando um anticorpo imobilizado, então isso é uma cromatografia de afinidade. Como é que funciona o equacionamento das cromatografias, né? Ou como é que funciona a reação? Então vejam que a gente tem aqui o A, o absorvente, ou adsorvente, desculpa. O B seria, por exemplo, a minha molécula de interesse, né? Que vão interagir e vão formar um complexo AB. E tem uma velocidade K1 de adsorção, e eventualmente também eu tenho no sentido contrário um processo de desorção, quer dizer, o AB separando em A e B. O resultado final, né, desse processo é a diferença entre o que acontece da esquerda para a direita, a adsorção, e o que acontece da direita para a esquerda, que é a desorção. Então eu consigo equacionar esta velocidade, que eu chamo de RQ igual a DQ dt, como sendo K1 vezes C, Km menos K. Vamos ver o que é isso. K1 é uma constante de reação de adsorção. C é a concentração do adsorbato na fase líquida. Qm é a capacidade máxima de adsorção do adsorvente. E Q é a concentração do adsorbato na fase sólida. Menos Q2 vezes Q. Desculpa, K2 vezes Q. K2 é a constante de desorção. E Q, de novo, é a concentração do adsorbato na fase sólida. No equilíbrio, nós teremos que a concentração Q, que é a concentração do adsorbato na fase sólida, fica constante, então dq dt igual a zero. Aqui, na verdade, está faltando um asteriscozinho aqui, ó, em cima desse Q maiúsculo. E isso resulta na chamada isoterma de Langmuir, que representa a concentração da molécula-alvo adsorvida, Q asterisco, em função da concentração em solução no equilíbrio. Tendo como parâmetros a capacidade máxima de adsorção, aqui falta um S, e a constante de equilíbrio Kd, que no fundo é a relação entre K2 e K1, que reflete o grau de afinidade entre o adsorvente e o adsorbato. Então, se vocês pegarem esta equação aqui, ó, e tentarem isolar o Q asterisco, vocês vão chegar nesta equação aqui, que é a isoterma de Langmuir. Colocado na forma de um gráfico, né, Q asterisco em função de C, certo? Vamos reolhar a equação, ó, Q asterisco em função de C asterisco. Nós temos aqui uma curva hiperbólica, ou seja, daqui para frente, né, o sistema está saturado e não adianta eu aumentar a concentração do adsorbato na fase líquida C asterisco, que não será aumentada a concentração do adsorbato na superfície do adsorvente, que é o Q asterisco, né? Mas daqui para baixo, se eu diminuir o C asterisco, diminui o Q asterisco. Então esse tipo de raciocínio de equacionamento é que rege essas cromatografias. E para terminar, algumas fotografias de sistemas de cromatografia de escala já maior, escala industrial, né? Se vocês olharem aqui na figura da direita, que está um pouco mais nítida, isso aqui faz parte de um processo de purificação de uma instalação para a produção de um biofarmacêutico. Vocês estão vendo, aqui estão as colunas cromatográficas, ó. E atrás, o que vocês veem aqui, esses tanques grandes, são os tanques de armazenamento dos líquidos, que vão alimentar as colunas cromatográficas ou receber a vazão saindo das colunas cromatográficas.